Então, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. Pedimos desculpa pelo atraso, mas estas coisas acontecem. Eu lembro-me agora que disse esta frase, lembro-me há muitos anos de uma graça que faziam aqui em Portugal, que diziam o seguinte: pedimos desculpa por este programa, o intervalo segue dentro de momentos. Não é o caso aqui. Mas vamos então, antes de começarmos a nossa 10ª palestra, vamos curvar as nossas cabeças e pedir a direção do Senhor. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Estamos felizes porque o Senhor conservou a nossa vida até agora e tem soprado sobre nós o fôlego do seu Espírito e tem reavivado a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa decisão e determinação de participarmos com os seus anjos nesta última obra da história desta terra. Nós aqui estamos, Pai, porque o Senhor nos chamou para dar fim, ajudar a dar fim a este grande conflito que já se arrasta há quase 6.000 anos. Muito obrigada, Senhor, porque nos escolheu, nos elegeu, nos trouxe até aqui a este momento para podermos ouvir a sua voz. Queremos ouvir a sua voz, Senhor, a falar a cada um de nós, mas também queremos dizer-lhe que não temos a intenção de sermos apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da sua palavra. Amém. Por isso precisamos de um poder que é superior a nós, o poder do seu Espírito. Conceda-nos essa graça e que seja o Senhor a falar-nos, a instruir-nos, a clarificar todos os pontos e a incendiar os nossos corações com o fogo do Espírito Santo. É o que lhe pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, muito bem, então vamos já pegar no nosso livrinho, O Grande Conflito, que nós temos estado a ler. E, como sabem, quem está aqui pela primeira vez, não estamos a ler tudo, porque eu penso que todos nós já teremos mais ou menos estudado este livro. Estamos apenas a estudá-lo no contexto da profecia do capítulo 11 de Daniel. E é muito interessante porque já todos nós sabemos onde é que nós nos encontramos, não é verdade? Lembram-se onde é que nos encontramos na profecia do capítulo 11 de Daniel? Em que verso é que nos encontramos? 40. Muito bem, 40. Estamos ali a viver estas cenas, a começar a viver estas cenas ao vivo e a cores. Portanto, somos indiscutivelmente uma geração privilegiada. Já repararam, se nós conseguíssemos ver e entrar dentro das palavras da cena do capítulo 11, versículo 40 de Daniel, nós ver-nos-íamos lá. Nós estamos lá, irmãos, e Deus sonhou com isto. E então vamos continuar o estudo que nós estávamos a fazer do capítulo que tem por título A Causa da Degradação Atual, que é o capítulo 21. Tínhamos ficado, como todos sabem, eu estou a seguir o próprio livro, esta edição, que eu penso que muitos de nós temos, e então nós já começamos a ver a causa da degradação em que nós hoje vivemos. Portanto, não foi algo que foi repentino. Não, a coisa começou a pouco e pouco, a pouco e pouco. Então, diz-nos na página 310 o seguinte, logo no primeiro parágrafo: qual foi a origem desta grande apostasia? Como, a princípio, se afastou a Igreja da simplicidade do Evangelho, conformando-se com as práticas do paganismo,
a fim de mesmo facilitar a aceitação da doutrina cristã pelos pagãos. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo parágrafo, diz o seguinte: para conseguir conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma invasão pagã invadiu a igreja, uma inundação pagã invadiu a igreja, trouxe consigo os seus costumes, práticas e ídolos. Então, aqui está a causa. Agora, eu gostava de dar um saltinho ao 9º volume de Testemunhos para a Igreja. 9º volume de Testemunhos para a Igreja, capítulo 20, página 189.5. Não está aqui no Grande Conflito, mas eu vou ler-vos esta citação que eu achei pertinente e muito interessante. Alguns de nós talvez a conheçamos. Portanto, diz o seguinte. Página de novo. 189.5. Eu vou ler. Irmãos, isto é grave. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Uau! Temos feito tantos esforços, temos feito tantas campanhas, temos gasto tanto dinheiro, temos feito tantos programas, estão espetaculares, mas aqui temos o remédio. E eu repito, se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Isto significa que não estamos a ser nem bondosos, nem corteses, nem compassivos, nem piedosos. E também não nos estamos a humilhar perante Deus. Ou seja, a reconhecer a nossa miserável condição. E ela continua. Mas, professando sermos convertidos, carregamos conosco uma carga de orgulho que consideramos excessivamente preciosa para ser abandonada. Percebemos o que é que está aqui? É Deus que está a retratar a nossa condição. E isto agora já não é para as outras igrejas. Isto é testemunhos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela diz... Belinha, eu estou vendo no inglês, em vez do orgulho, o termo utilizado no inglês é self, ou seja, o egoísmo. Exatamente. O ego, que é pior ainda do que o orgulho, né? Exatamente. Portanto, meus irmãos, quando Deus, falando de nós, está a dizer que nós, que professamos ser convertidos, carregamos connosco uma carga de eu tão grande, que nós consideramos tão preciosa, como diz aqui, demasiado preciosa para ser abandonada. Não deveríamos nós, nesta altura, cairmos de joelhos aos pés do Senhor e pedir perdão por esta tremenda condição em que nos encontramos e que até podemos não achar que somos assim. Achamos talvez que os outros são assim, mas nós não. Mas, irmãos, esta é a condição da igreja. E isto faz-me lembrar, eu já falei aqui, mas volto a falar, faz-me lembrar muito a condição do Pedro. Quando ele disse que era capaz de morrer por Jesus, aliás, não era só Pedro, Pedro foi apenas o porta-voz de todos os discípulos. E Jesus disse, olha Pedro, tu estás enganado, olha que tu confias demasiado em ti.
Havia aqui duas opiniões. A opinião de Jesus, que estava a constatar a condição do Pedro, e a opinião do Pedro acerca dele próprio. Quem é que estava certo? Lógico que era Jesus, porque ele é a testemunha verdadeira, ele está a testemunhar, ele está a ver, está a constatar. Se Pedro se tivesse humilhado, tivesse caído de joelhos aos pés do Senhor e tivesse aceite o que Jesus lhe estava a dizer, não teria passado por aquele trágico acontecimento. Irmãos, para que isto não aconteça com nenhum de nós, precisamos urgentemente cair aos pés do Senhor, pedir-lhe perdão, porque o nosso eu é muito grande, é tão grande que não nos deixa ver os outros. Só nos vemos a nós mesmos. E por isso, como diz aqui, não somos nem corteses, nem bondosos, nem, como é que diz o texto, só para buscar as palavras exatas, nem corteses, nem bondosos, nem compassivos, nem piedosos. Irmãos, eu tenho visto, mesmo dentro dos casais, muita falta disto. Muitas vezes é o homem que se preocupa consigo próprio só. A companheira é esquecida, é ignorada, é uma coisa que está ali, é boa para servir, isso sim. Irmãos, isto é muito triste. Isto é muito triste. Nós recebemos muitas vezes pedidos de socorro por parte, a maior parte delas são mulheres, que se sentem literalmente ignoradas, são transparentes, não existem, não são ouvidas, a opinião delas não é tida em conta. Onde é que está a piedade, a compaixão, a cortesia, a delicadeza? Onde está, irmãos? É no lar, sobretudo, o que ela se faz sentir e onde ela menos existe. Portanto, que nós, irmãos que me estão a ver e que são casados, esposas e maridos que me estão a ouvir, prestemos atenção. As pequeninas coisas são no lar e não adianta sermos grandes figuras na igreja. Se dentro da nossa própria casa nós não estamos a ser generosos, piedosos com o nosso cônjuge, isto é sério. Bom, mas voltemos à igreja. Diz-nos então que, como o cristianismo conseguisse o favor e apoio dos príncipes seculares, foi nominalmente aceito pelas multidões, mas conquanto muitos se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo, e especialmente em segredo adoravam os ídolos. Os chamados ídolos caseiros, que também temos hoje, ídolos caseiros. Bom, avancemos um pouco mais. No parágrafo seguinte, embora se apeguem cegamente ao credo dos pais, os filhos dos reformadores, eu estou a saltar algumas linhas, os filhos dos reformadores afastam-se grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo os seus costumes, práticas e ídolos. Isto foi exatamente o que aconteceu. Um dilúvio de mundanismo. E hoje, irmãos, quase não há diferença entre os crentes e os descrentes. É literalmente vergonhoso a forma como nós vemos os crentes se comportarem, se vestirem, os lugares que frequentam, as diversões a que assistem, não há diferença. Continuando, agora vamos dar um saltinho para 2 parágrafos mais à frente,
professar uma religião tornou-se moda no mundo. Um pouco mais à frente, procuram assim encobrir sob o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. Eu fico admirada como é que nas nossas transações, nos nossos negócios, existe tanta mentira, tanta aparência daquilo que não é. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo parágrafo, os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Não sou eu que estou a dizer. Paga-se elevado salário ao talentoso ministro para quê? Para pregar a verdade presente? Não. Atrair o povo, entretenimento. Para entreter e atrair o povo. Entreter o povo. Os seus sermões não devem tocar nos pecados populares, mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Interessante. Não se pode falar isto, não se pode falar aquilo. Porquê? Porque Laodiceia se tornou de cristal. Ela se ofende, se melindra. E, se isso acontece, deixa de frequentar as igrejas. Deste modo, se alistam ímpios de elevada posição nos registros da igreja. Escondem-se os modernos pecados sob o véu da piedade. 2 parágrafos mais à frente, diz, exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhes roubasse de Deus o coração, assim a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos da sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo. Vamos avançar. Um parágrafo mais à frente diz o seguinte: nesta maré de mundanismo e busca de prazeres. Este aspecto é importante, porque nós hoje, nós crentes, podemos nos dizer com versos, mas muitas vezes estamos à procura de prazeres. Sejam eles de ordem alimentar, de ordem sexual, de ordem financeira, enfim. Nesta maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e o sacrifício por amor de Cristo acham-se quase inteiramente esquecidos. Ou seja, não queremos fazer sacrifícios, não queremos ficar prejudicados. Alguns dos homens e mulheres, ora em vida ativa em nossas igrejas, foram ensinados quando crianças a fazer sacrifícios, a fim de se habilitarem a dar ou efetuar alguma coisa para Jesus. Mas, se são necessários fundos agora, irmãos, se é necessário dinheiro para alguma coisa agora, ninguém deve ser convidado a contribuir. Oh, não! Fazei uma quermesse, representações, espetáculos, jantares à moda antiga ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. Irmãos, eu vou confessar aqui uma coisa. Eu sei que vocês não são padres, mas eu vou confessar aqui uma coisa. Há muitos anos atrás, eu pertencia à igreja aqui da cidade onde eu vivo. Hoje já existem 2, mas naquela altura só havia uma. E infelizmente esta vossa irmã que está aqui não estava convertida, estava convencida,
mas não estava, pelo menos santificada não estava. E eu lembro-me que era costume, quando eu entrei para a igreja, as irmãs faziam, segundo os dons que elas tinham, faziam trabalhos, faziam crochê, faziam naprons, faziam bibelôs, pintavam quadros, faziam várias coisas, as que tinham jeito para culinária, faziam bolos, e então levavam esses trabalhos todos, não é, para um salão na igreja, e era colocado um preço inferior ao normal, mas era colocado um preço. Então, nós íamos para lá, eu creio que todos vós devem ter sido ou passado por essa experiência, mas esta foi a minha experiência, então aqui há algumas pessoas que são da minha época, não é? Porque eu já sou do século passado. E então o que é que acontecia? Aquilo era uma festa, porque nós íamos e comprávamos. É interessante, não é? Dentro da igreja, comprávamos, e eu comprei também. Então eu lembro-me de uma irmã que pintava, ainda é viva, e ela pintava quadros muito bonitos. E havia um quadro que ela tinha pintado à aguarela. Até podia ir buscar-vos, tenho aqui o quadro no meu quarto. E lembro-me que na altura, pronto, quem gostava de comer comprava fatias de bolo, comprava tartes, e o dinheiro revertia para os fundos da igreja. Eu lembro-me, naquela altura, quando eu vi aquele quadro, eu gostei muito do quadro, mas o quadro era muito caro. Na altura custava 10 contos, eu lembro-me, e eu comprei e trouxe o quadro para casa. Passado uns tempos, quando eu acredito que o Espírito Santo nos dirige, ele dirigiu-me a um livro que eu não tinha, mas que era do meu sogro. O meu sogro era pastor, e então ele tinha lá um livro que eu nunca tinha ouvido falar e que não era falado na igreja. Chamava-se Beneficência Social. É um livro de Ellen White, e eu aconselho os irmãos a ler, ele tem muita luz esse livro. E quando eu fui para o livro, e eu encontro um capítulo cujo título é Métodos Proibidos de Angariamento de Fundos. E quando eu começo a ler o capítulo, eu vejo que uma das coisas era exatamente aquilo que a igreja habitualmente fazia. Estas quermesses, estas coisas que eu acabei de escrever. Irmãos, eu levei um choque de tal maneira que eu comecei a ver-me e eu pensei, que horror. Eu era incapaz de ter dado aquele dinheiro voluntariamente sem trazer nada de volta. Percebem? Mas eu só fui capaz de dar aquele valor porque eu trouxe o quadro para enfeitar as paredes da minha casa. A partir dessa altura, houve uma revolução na minha maneira de pensar e eu compreendi porque Deus explica exatamente porque é que esse tipo de coisas são proibidas. Aconselho os irmãos a ler um dia que queiram Beneficência Social. Temos 2 capítulos lá muito interessantes. Mas isto para dizer o quê? Que realmente isto é o que acontece, ou pelo menos acontecia. Agora não sei se ainda é hábito fazer este tipo de coisas. O que é que os irmãos me dizem? Ainda se faz isto ou não? E assim, na Igreja de Gaia já se fez isso para angariar dinheiro para os jovens. Fatias de bolo, embora se fosse bolo saudável, não é? Bolachas empacotadas, e às vezes à quarta-feira levavam para a reunião de oração, e depois à saída à porta da igreja, pronto, vendiam aquelas fatias de bolo ou de bolachas que era para os jovens ir para os acampamentos. Geralmente aqui em Gaia ainda há pouco tempo se fazia isso. Era essa a finalidade, não é? Exato. Uhum. Alguém mais tem essa experiência? Eu li um livro da Ellen White, Bênção Sem Medida, e ela mostra exatamente isso, que nós temos que, o que a gente tem que dar para a igreja, a gente tem que dar de coração, e não ficar promovendo maneiras de ganhar dinheiro na igreja, e sim a gente doa de coração.
Ellen White, nesse livro, Beneficência Social, nesse capítulo que é Métodos Proibidos de Angariamento de Fundos, ela explica que é exatamente, deve ser de coração e não darmos, mas para satisfazer algum desejo ou ídolo que nós tínhamos. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse trazido o quadro para casa, eu não seria capaz de dar aquele valor. Podia ter dado qualquer coisa, uma esmolinha, percebem? Mas nunca o valor em dinheiro que eu dei. E, portanto, eu penso que, como eu, certamente que aconteceu com muitas outras pessoas. Lembram-se quando Deus mandou Moisés fazer a recolha de ouro, prata, pedras preciosas, tecidos, quando tinham saído do Egito, qual foi a indicação que Deus deu? Que deveriam dar voluntariamente, não foi? Ou seja, sem receber nada em troca. Pois é, vamos continuar. Na página 313, primeiro parágrafo, diz que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar fé no credo. Uau, outro aspecto. No credo e dogmas da sua igreja, em vez das escrituras. É outro ponto sério. No fim desse parágrafo diz: o poderio do credo está começando hoje a proibir a Bíblia tão realmente como fez Roma, embora de maneira mais sutil. Que cada um possa pensar o que é que Deus nos está aqui a dizer. Temos efetivamente muito de que nos arrepender, ou não? Temos sim. Por algum motivo, a Igreja de Laodiceia tem a verdade, mas ela não recebe um único elogio da parte do Senhor. Já pensaram porquê? Continuando. Quando os ensinadores fiéis expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, ministros, que professam compreender as Escrituras e denunciam a doutrina sã como heresia, desviando assim os inquiridores da verdade. Se o mundo não estivesse fatalmente embriagado com o vinho de Babilónia, as multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe o que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. Diz-nos o parágrafo seguinte, e estamos quase a terminar este capítulo, e eu ainda queria entrar um pouco no capítulo seguinte. A mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844. Alguém por acaso sabe o que é que diz a segunda mensagem angélica, que se encontra em Apocalipse 14, 8? Caiu Babilônia. Certo. Temos que saber isto de cor e saber o que significa. E teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e, em geral, rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o completo cumprimento em 1844. O que é que isto significa? Que ela vai ser repetida. Se ela vai ser repetida, quem é que a vai repetir? Nós. Nós, a última geração. E por isso nós temos que saber exatamente o que significa Babilónia, quando é que ela cai, porque é que Deus diz que ela é caída, temos que saber tudo isto. Continuando, contudo, não se pode ainda dizer que caiu Babilónia. Ainda não deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. O espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo existe e está a ganhar terreno nas igrejas de fé protestante em todos os países da cristandade. Mas a obra da apostasia não atingiu a sua culminância.
página 314. A queda de Babilônia, quando é que ela se vai completar? Aqui nos diz, completar-se-á quando esta condição for atingida e a união da Igreja com o mundo se tenha consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, está ainda no futuro. Irmãos, posso dizer-vos que está num futuro extremamente próximo. Eu não sabia, mas agradeço a Deus porque Ele está levantando pessoas que estão trazendo à Igreja Adventista do Sétimo Dia luz que nós necessitamos daqui para a frente. Não sei se algum dos irmãos tem ouvido uma série, não são muitas pregações, de um senhor, um irmão nosso que não é pastor, é o doutor Adriano Oliveira. Ele é doutor em ciências jurídicas e sociais. Portanto, é um homem que lida com as leis, que conhece tudo acerca das leis. E ele tinha este conhecimento já há muito tempo, há cerca de 10 anos, e nunca o quis revelar. Mas ele decidiu este ano colocar essa informação toda à disposição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela é muito séria. E aonde que se consegue? Tenho no YouTube, eu posso colocar isso depois no grupo. Irmãos, aconselho-vos vivamente, porque ele está a falar, entre outras coisas, está a falar do decreto dominical. Os irmãos não sei se sabem, mas posso adiantar-vos que a Santa Sé, o Vaticano, tem estado, de há 10 anos para cá, pelo menos, a fazer aquilo que se chama de concordatas. Ou seja, são uns acordos que são feitos entre a Santa Sé, porque a Santa Sé a Igreja Católica é uma coisa esquisita. Ela é diferente, não é por acaso que lá em Daniel, capítulo 7, diz que ela é diferente de todos os outros. Estamos a falar do papado, estamos a falar não dos crentes católicos, estamos a falar do sistema que controla e conduz a Igreja. E esses acordos que têm sido feitos são altamente sigilosos e conferem ao líder dessa Igreja um estatuto soberano, ou seja, que se sobrepõe a toda e qualquer lei dos países. Sabem o que é que isto significa? Ele é soberano. E existem, eu posso trazer-vos para o próximo estudo, a descrição que é feita do que é que isso significa. Não posso adiantar-vos muito mais hoje, gostava só que ficassem com esta noção. A lei da obrigatoriedade do domingo e dos símbolos dessa Igreja já foi assinada com praticamente todos os países do mundo. O que vai acontecer é com extraordinária surpresa. As leis estão feitas, os países assinaram. Portanto, ela vai vir com toda a fúria contra nós. Exatamente como nós falámos a semana passada. O segundo cerco foi sem dó nem piedade. Não é para nos assustar, é para nos consciencializar de que tudo foi feito, como diz aqui no Grande Conflito, sorrateiramente. Sigilosamente. Em silêncio. Ok, vamos concluir este capítulo. Diz-nos então que o capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versículos 6 a 12, a Igreja terá atingido completamente a condição predita
pelo segundo anjo. E o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se da sua comunhão. Irmãos, Deus deu-nos a nós um grande privilégio. Nós sabemos todas estas coisas, porque Deus nos deixou ficar esta luz magnífica do espírito de profecia. Cabe-nos a nós ter o coração na obra de advertir os outros. E hoje, esta semana, nós estudamos o capítulo 11, na lição da Escola Sabatina, capítulo 11 de Hebreus, e lembram-se de Raabe. O que é que dizia o trimensário? Que ela ouviu, creu e obedeceu. Por que é que ela ouviu? Porque não era surda, em primeiro lugar. Mas ela ouviu por quê? Porque a fama tinha ido para diversos lugares do que tinha acontecido. Exatamente. Alguém falou. O que é que Deus nos está a dizer com isto? Nós precisamos falar para que as pessoas ouçam, creiam, obedeçam e sejam salvas tal e qual como nós. Ou vamos guardar egoisticamente a mensagem só para nós? Entramos no capítulo 22 do Grande Conflito. E não vamos ler tudo, certamente, mas eu vou ler-vos aqui na página 316. A parábola das 10 virgens. Eu estou, portanto, no 2, 3, 4, 5, 6, no 7º parágrafo, para que todos possam acompanhar. A parábola das 10 virgens de Mateus, capítulo 25, ilustra também a experiência do povo adventista. Agora já não é do povo do mundo cristão todo, é também do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos, lembram-se da pergunta: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Relativo aos sinais da sua vinda e do fim do mundo, Jesus indicar alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até ao segundo, a saber, a destruição de Jerusalém. Ok, então Jesus tinha falado isto no capítulo 24. A grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal. Posso-vos dizer que isso está no versículo 8 e 9. O escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Perdão, eu enganei-me aqui. Portanto, a destruição de Jerusalém, temo-la até ao versículo 14. Depois, a grande tribulação da Igreja, sob a perseguição pagã e papal, temos os versículos 15 em diante. Depois, um pouco mais à frente, o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito da sua vinda no seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que lhe aguardam o aparecimento. Lembram-se? O servo bom e o servo mau. O servo bom estava preparado. O servo mau, o que é que ele dizia? O meu senhor, ainda falta muito tempo. E começou a beber com os ébrios. Não vamos entrar neste detalhe, mas Ellen White explica exatamente o que é que isto significa. O capítulo 25 inicia-se com estas palavras. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui faz-se referência à igreja que vive nos últimos dias. A mesma que é indicada no fim do capítulo 24. Ou seja, dos dois servos. A sua experiência é ilustrada pela parábola, pelas cenas de um casamento oriental. Não vamos ler tudo. Parágrafo seguinte. A vinda de Jesus Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se ser representada pela vinda do esposo. Já tínhamos visto isto. Ouviu-se um grito. Aí vem o esposo. Lembram-se? Está no versículo 5 de Mateus 25. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação da sua segunda vinda correspondeu
à saída das virgens. Estamos a perceber o que é que está aqui? Eu vou repetir. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação da sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Isto aconteceu em 1844, quando se inicia um período de reforma espiritual. Lembram-se que até falámos que foi quando Jesus passou do Santo para o Santíssimo, e há um grupo que começa a fazer reformas, mudanças, para quê? Para que as suas vestes não sejam manchadas. Lembram-se? Ok. Nesta parábola, como na de Mateus 24, são representadas duas classes. Todas haviam tomado as suas lâmpadas. O que é que são as lâmpadas? A Bíblia. E mediante a sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas enquanto as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as lâmpadas. Ora, se a lâmpada... O que é a lâmpada? É a Bíblia, mas já vamos ver se é a Bíblia só e quando é que é a Bíblia. Há aqui uma questão importante. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as lâmpadas. O que são as vasilhas? Ou os vasos? As pessoas. Somos nós, vasos de barro. A última classe tinha recebido a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, quando é que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho? Quando? Com o poder do Espírito Santo. Exatamente, regenera e transforma. E eu vou ler-vos isto no livro Parábolas de Jesus, no capítulo 29, que é precisamente a parábola das virgens, na página 225.5. Escutem isto, isto foi uma surpresa para mim também. Diz o seguinte: Você pode me dizer mais ou menos que metade? Portanto, eu dei a página do aplicativo. Não, pois é, mas... Eu estou aqui com uma edição que talvez não seja a vossa. É mais para o fim. É mais para o fim. Então diz o seguinte: assim devem os seguidores de Cristo irradiar luz nas trevas do mundo. Pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus é uma luz quando... Ela diz que não é sempre uma luz. A palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. Pergunto, ela é sempre uma luz? Não, quando há transformação. Exatamente. Quando, pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus se torna um poder transformador da vida de quem a recebe. Ou seja, se nós temos as Bíblias e elas não estão a transformar o nosso caráter, podemos dizer que a palavra de Deus é uma luz e uma lâmpada? Não. Continuando no grande conflito. O temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprender a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e na sua palavra. Haviam dependido da fé que possuíam os seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas obras. Isto são as virgens loucas. As virgens loucas diz que se contentam, estão satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções,
sem terem compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração. Irmãos, não nos iludamos pensando que somos bons cristãos se não houver uma transformação e mais, uma purificação de todo o pecado. Tinham saído para se encontrar com o Senhor cheios de esperança, com a perspectiva de imediata recompensa. As virgens loucas esperavam ter imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e a sua luz tornou-se bruxuleante. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não de todo sinceros começou logo a vacilar. E o que é que aconteceu? Muitos deles acabaram por se afastar completamente da sua fé. Outros ainda permaneceram nas igrejas. Eu agora não estou a ler, já estou a comentar. Mas acabaram por ser mais empecilhos aos sinceros do que se tivessem abandonado a fé. Vamos dar um salto para a página 318, no último parágrafo, e diz o seguinte: nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Então as virgens prudentes começaram a fazer reformas na sua vida. Começaram a purificar-se, começaram a pôr de lado tudo aquilo que estava atrapalhando a sua comunhão com Deus e a sua santificação. Vamos avançar neste capítulo e vamos para a página 320. Diz-nos Deus: desperte do sono o povo de Deus e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como ela é em Jesus. Faça uma consagração completa a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda se acha em atividade e vigilância. O que é que isto significa? Quando a Igreja decidir levantar-se e fazer as reformas necessárias, ou seja, buscar aquela condição de bondade, piedade, cortesia e compaixão, e nos colocarmos ao serviço de Deus na missão de evangelizar o mundo, não tanto por blá blá blá, mas por uma vida transformada, podem ter a certeza que a serpente voltará a levantar a sua cabeça contra nós. Neste momento isso não está a acontecer. Por quê? Porque nós estamos conformados com este mundo. Porque nós estamos a viver à semelhança dos mundanos, comodamente de igreja para a casa e de casa para a igreja, sem advertirmos, sem cuidarmos das ovelhinhas, que foi isso que Deus nos disse para fazer, não foi? Exatamente. Na página 323, eu vou ler-vos isto porque eu achei isto maravilhoso. Querida, você me dá o começo do parágrafo, porque eu estou procurando aqui no de inglês e a numeração é totalmente diferente. Diferente. Então o parágrafo começa assim: cuidadosa e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever cada manhã obter a certeza de estar aceitos por Deus. Achei. De corações intimamente unidos
oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. Eu achei isto muito bonito. Eles oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. A fim de ter comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados e nos campos ou nos bosques. As vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais indispensável do que o pão cotidiano. Acham que estamos a viver já este quadro hoje? Não. E se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que era o amado da sua alma. Sabem que eu anseio ver isto novamente acontecer, e eu acredito que está prestes a acontecer na nossa época. Irmãos, chegamos ao capítulo 23. O 22 foi muito rápido, os irmãos depois podem ler em casa com detalhe, e o capítulo 23 é o santuário celestial, centro da nossa esperança. Temos muitas coisas para falar neste capítulo, mas vamos ficar por aqui. Eu vou fazer uma oração, depois abrimos para algumas considerações breves, está bem? Querido Deus, querido Pai que está nos céus, mais uma vez o Senhor nos falou e nos colocou um espelho para vermos a nossa deplorável condição. Mundanos, egoístas, impiedosos, pessoas que vivem em busca dos prazeres. Nós suplicamos que o Senhor nos perdoe, porque nos falta aquele amor desprendido, aquele espírito de sacrifício e de abnegação que havia no coração de Jesus e dos primeiros cristãos. Que o Senhor nos perdoe, mas que nos purifique, que nos conceda um novo coração, que bata em uníssono com o de Jesus. Que o Senhor nos dê o mesmo sentimento que havia no coração de Jesus. O seu sentimento primeiro era fazer a vontade do Pai, levando a mensagem da salvação a todas as pessoas, das mais diversas formas, fosse curando, fosse pregando, fosse aconselhando. Que o Senhor nos ajude como povo a tomar a decisão de buscarmos do Senhor, da sua mão, o poder do seu Espírito, para que Ele nos incendeie com o desejo de sermos usados pelo Senhor neste fim de tempo. Estamos quase chegando ao fim, Pai. As leis estão feitas. O Senhor só espera que a sua igreja esteja preparada para ser usada como um exército, recebendo neste momento o treinamento necessário. Amém. O Senhor nos perdoa o nosso egoísmo, o nosso comodismo, e nos ajuda a pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Conceda-nos o batismo do seu Espírito, Pai, e a certeza de que o Senhor ainda está a recrutar todos aqueles que estiverem dispostos a vestir a armadura e a se colocar à disposição do comandante. Nós pedimos estas graças, confiados de que o Senhor nos ouve e nos atende, porque nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém.